Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. O nacionalismo, um novo produto venenoso, é outra causa da desordem. Esse país provavelmente nunca foi nacionalista. A Europa se separou em numerosos estados soberanos a brigarem entre si, a tomarem terras uns dos outros para maior expansão econômica e etc. Em nossos tempos travaram-se as duas guerras mais tremendas que a história registra. O nacionalismo dividiu os homens, ingleses, franceses, indianos, e agora também vocês, nesse país, vocês estão se tornando nacionalistas. E espera-se, mediante o nacionalismo, unificar os seres humanos. A guerra estabeleceu a desordem no mundo. A guerra é sempre destrutiva. Não pode haver uma guerra justa. Na história humana, creio eu, já se travaram umas 14.600 guerras ou mais. Desde 1945, 40 guerras. Na primeira guerra da história deve-se ter dito: esperamos que seja esta a última guerra. Mães, esposas, maridos, filhos choraram e continuam a verter lágrimas após 5.500 anos. Os homens já aceitaram a guerra como norma de vida. Aqui também, nesse país, está aceitando como norma de vida. Mais armamentos, mais generais, mais soldados. Enquanto tiver governos soberanos, governos nacionalistas, separados, com seus exércitos, terá inevitavelmente guerras. Seu filho poderá não ser morto aqui em Banarás, mas alguém americano ou vietnamita terá seu filho morto no Vietnã. Assim, enquanto houver governos soberanos, haverá guerras. E o que pode fazer um homem que diz: não matarei? Você entende? Nesse país, através de gerações consecutivas, uma certa classe de pessoas foi educada para não matar, para não magoar sequer um animal, uma mosca. Mas isso se acabou. Poderão se escrever volumes a respeito da herança espiritual da Índia, mas o fato verdadeiro é que destruímos essa herança. Estamos apenas a repetir verbalmente algo que já não é real. Há, pois, duas questões a considerar. O que pode fazer um ente humano, nesse país, na Europa, na América, que declara que não matará? E uma coisa estranha é que nesse país, há uns 30 anos, se prega a não violência, a proclamam do alto das casas. Isso foi exportado para o Ocidente, não matar, ahimsa, etc. Está agora unidos pela guerra. Disse-me ontem alguém, radiante de entusiasmo e de satisfação, que a guerra deu plena união à Índia. Isso já me tem sido dito em vários lugares por diferentes pessoas. Mas não é de estranhar. O mesmo aconteceu na Inglaterra, onde a separação de classes é tão forte como aqui. Lá, dormiam todos juntos nos subterrâneos, terrivelmente unidos pelo ódio. E há argumentos espúrios como esse. O que faria você se estivesse no governo? Não lutaria se fosse atacado? Se uma pessoa está no governo como chefe de um Estado soberano, que mantém um exército e todo o equipamento próprio de uma existência não civilizada, essa pessoa, naturalmente, tem de matar ou de se defender. Está em guerra. Não justifique a guerra. Preste toda atenção, senhores, pois se trata da sua vida. Nosso povo está a morrer. Nesse país, apesar da não violência,
apesar de há milhares e milhares de anos se pregar o não matar, nenhum ente humano disse: não queremos matar. Fazem-se campanhas de murmúrios. Vocês e eu, particularmente, em nosso quarto, dizemos um ao outro que não mataremos. Mas, publicamente, não subimos a um palanque para proclamar: não queremos matar, para depois irmos para a prisão ou sermos fuzilados por termos dito isso. Não aparece um único jovem, um só ente humano disposto a nadar contra a corrente. Quando estava muito em voga pregar a não violência, todos a apoiávamos. Agora que a guerra se tornou popular, lhe damos também o nosso apoio. Não é a tais indivíduos que me estou referindo. O que pode fazer um ser humano que diz não matarei? O que pode fazer? Nada. Poderá ir para a prisão, ser fuzilado, assassinado pelo governo por rebeldia, deslealdade. Em outras palavras, que tais de que se servem os políticos e as entidades político-religiosas. Investigue entre vocês mesmos. Por que não aparece na Índia um só ente humano que diga: isso é iníquo, matar é iníquo? Não como chefe de governo, porém como entes humanos. Por que não o dizem? Precisa de ser desafiado? Nas várias organizações criadas em prol da não violência, por que não se ergueram tais indivíduos? Há algo de radicalmente errado nesse país, onde não se tem a convicção do que se crê. O nacionalismo, pois, é desordem e gera desordem. A guerra produz desordem. Obviamente, a religião também gera desordem. Portanto, um homem civilizado, aquele que é realmente humano, não pode aceitar os governos soberanos. Entende? Você diz: sou hindu. Que importa que seja hindu ou chinês, ou como quer que você se chame? O importante é o que é, e não quais os seus rótulos. Assim, a menos que, como seres humanos, esteja livre de todas essas etiquetas: socialista, comunista, capitalista, americano, inglês, indiano, muçulmano, enquanto de alguma maneira, secreta ou abertamente, se intitular de alguma coisa, estará fomentando a desordem no mundo. E tais, igualmente fomentando a desordem interna e externa, quando pertence a algum grupo religioso ou segue algum guru. Porque a verdade não pode ser encontrada quando seguimos alguém, quando é posta à nossa disposição num padrão fácil de seguir. Fazer isso, observar isso, meditar assim, disciplinar-se dessa outra maneira. Por esse caminho, jamais a terá. Para encontrar a verdade, deve ser livre, deve estar só, nadar contra a corrente, batalhar. Há dias me disseram que essa guerra que a Índia teve se justifica com base no Bhagavad Gita. Gracioso, não? O que vai fazer, não como indianos, em relação a esse problema? O que vai fazer como ente humano colocado frente a frente com esse problema? Nesse país há pobreza, uma pobreza inenarrável. Disso sabe tão bem como eu. E essa pobreza vai aumentar por causa da guerra. A falta de chuvas, incompetências, corrupção e divisões nacionais. Aceitamos alimentos de um país e não aceitamos de outro. Tudo política. Assim como ente humano,
o que você vai fazer? Ou aceita a desordem e continua a viver na desordem e, portanto, com incompetência, guerras, pobreza, fome? Ou, como ser humano, repudiará a guerra totalmente e não apenas em parte. Não se pode rejeitar uma coisa parcialmente. Não se rejeita um veneno só em parte, porém completamente. Isso significa que tem de estar só, mas então será desprezado pelas suas. Mas então será desprezado pela sociedade. Será fuzilado. Nesse país, talvez não, porquanto, por infelicidade, ainda não se tornou super eficiente. Na Europa, durante a última guerra, muitos foram executados. Sabemos de certa senhora cujo filho, rapaz de 18 anos, se recusou a ir para a matança e foi fuzilado. Esse rapaz não falava sobre não violência, ahimsa, Gita, não matar, nada disso. Ele não queria matar e foi morto.